Nós não podemos ajudar uma empresa como a Globo, porque a Globo, vamos olhar os dois lados da moeda. A Globo é uma grande produtora de conteúdo, representa o país no mundo, tem uma grande produção cultural. Qual é o país da América Latina que tem uma empresa com as características da Globo? Nenhum. Todas as televisões estão sendo desnacionalizadas na América Latina. Todos os jornais estão sendo desnacionalizados. Grandes grupos espanhóis, britânicos, às vezes sem nacionalidade, aves de rapina da comunicação, poderosos, como Murdoch, vem e compra os meios de comunicação. Nós temos no Brasil uma empresa que tem uma história e tem uma qualidade. E eu digo isso e sei o que aconteceu na campanha do Collor e do Lula. Sei o que está acontecendo. Eu mesmo, o jornal Globo estampou, na semana passada, que eu vou ser investigado por causa da morte do Celso Daniel. O processo do Celso Daniel cabe nessa sala aqui. Eu não sou citado uma vez da morte do Celso Daniel. Uma vez? Como é que eu posso ser investigado por uma morte que eu não tenho nenhuma relação, nenhuma vinculação? Eu estou sendo investigado se eu recebia dinheiro que vinha de Santo André. É isso que eu estou sendo investigado. E a denúncia é vazia, porque nós estamos no Estado de Direito no Brasil. A Constituição e o Código Penal é claro. Se alguém diz que eu disse que ele fez alguma coisa, eu digo que não fez, acabou o processo. Acabou o processo. E querem continuar me processando, apesar que a testemunha de acusação diz, não, eu nunca disse que levei esse dinheiro para ele, nunca levei dinheiro para ele. Então tinha que acabar, porque não há nenhum indício, nenhuma prova, nem quebra. Outra coisa, você sabe que quebraram o meu sigilo de todos que trabalharam comigo ilegalmente. Ilegalmente. Porque não foi pela justiça, não. Inclusive foram nos cartórios, porque eles tinham entendimento que eu tinha me enriquecido e que os imóveis meus, minhas propriedades, estavam em nomes de pessoas que trabalhavam comigo no passado ou trabalhavam ainda no presente. Devassaram ilegalmente a vida de todos. Foram nos cartórios, porque nós ficamos sabendo, olharam tudo, os bens de cada um, do motorista, do caseiro, dos amigos, de todo mundo ligado a mim. E não encontraram nada. Então, eu não tenho o sigilo telefônico, o sigilo fiscal, o sigilo bancário. Não tem nada, não tem prova. Em nenhum caso eu apareço. Disse que o Zé Dirceu telefonava para o Genuíno, diz o Palmieri. Aí quebra o sigilo meu do Genuíno, tu não acha. Então, mas, apesar disso, as notícias continuam as mesmas. E eu vou responder agora por ser chefe de uma quadrilha. E quero responder, eu quero ser julgado, investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, mesmo que muitas vezes o Ministério Público infrinja a Constituição, faça investigações que ele não tem delegação constitucional para isso, e pela Justiça brasileira. A mídia é para ser disputada. O erro nosso foi no entender isso. E eu cometi esse erro. Não no processo, porque no meu processo eu disputei. Quando eu fui ao Conselho de Ética, eu me defendi. Quando eu saí, eu dei uma coletiva. Como eu vou me defender? Quando chegar a citação do Supremo Tribunal Federal, me dá os 15 dias de prazo para me defender, eu vou me defender perante a mídia. Então, viu, Paulo Amorim, eu não retiro o que eu falei sobre a Rede Globo, porque, independente da discussão do monopólio, independente da partidarização ou não dela em alguns momentos, independente que ela tem realmente o monopólio das verbas de publicidade, certo? Não reconhecer que nós temos uma empresa, um meio de comunicação que é o único, na verdade, que desenvolveu no Brasil e na América Latina, certo? Uma produção de conteúdo que expressa a cultura nacional e cada vez mais expressa, porque há debate e discussão. Uma pequena observação. Eu, modestamente, sou conteúdo de uma outra rede. Eu sei que você é conteúdo de uma outra rede, eu sei que cada rede tem seu papel, sua importância, e se comportam mais ou menos no mesmo padrão, independente do papel de cada jornalista, de cada repórter. Certo? Os meios de comunicação estão se comportando no mesmo padrão no Brasil. Com relação ao governo do Lula, eu me lembro que eu dizia ao presidente, não conseguiram nos derrotar na governabilidade, nem na política econômica, nem na política social, nem na relação com o PT, porque a mídia no Brasil faz política dentro dos partidos também. Disputa dentro dos partidos, influencia dentro dos partidos, levanta setores do partido, combate teses dos partidos e muda de posição de uma maneira incrível. Veja bem, até alguns dias atrás o governo era criticado porque não investiu. O investimento era baixo por causa do superávit. Agora o governo começou a gastar,
até porque no segundo semestre tem limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal e da legislação eleitoral, já está se querendo criar o clima que afeta o risco Brasil, afeta a estabilidade do país, afeta os investimentos no país. É uma irresponsabilidade que o governo não vai cumprir o superávit. Só porque gastou 14,5% a mais, porque investiu a mais 2 bilhões, inclusive. E porque o salário mínimo aumentou, porque a Bolsa Família, portanto, aumentou, porque o governo aumentou os gastos da Lei Orgânica da Assistência Social. E o superávit, infelizmente, é feito da pior maneira possível. Eu sempre fui contra isso. Faz 6%, 6,5%, 5,8%, até setembro. E depois libera o dinheiro em outubro, novembro, que não se gasta. Aí o superávit, em vez de 4,25, acaba sendo 5, 5,5. Então o governo mudou esse ano, felizmente. Começou a fazer uma linha mais linear e não um processo de aumentar e depois fazer isso. Uma linha linear. E vem a crítica, que é manchete em todos os jornais, é o mesmo discurso. Agora, isso, na verdade, é a tentativa de submeter o novo ministro da Fazenda às mesmas posições que existiam no ministro anterior. O que está se fazendo com o ministro Guido Mantega, através do jogo na mídia, é que ele tem que ajoelhar e dizer que é ortodoxo, que tem que aumentar superávit, tem que aumentar juro, quando está evidente que o Brasil pode ter um surto de desenvolvimento nos próximos 10 anos, porque o Brasil, nesse momento, é um país... Poucos países, acho que nenhum país tem as condições do Brasil nesse momento, tirando os países desenvolvidos, chamados países desenvolvidos. Não tem constrangimento externo. O país pagou 1/3 da sua dívida externa, as empresas privadas e o governo pagaram quase 70 bilhões de dívida. Saímos do FMI. Tem superávit de quase 50 bilhões, tem superávit na conta corrente. O risco Brasil 200 significa pagar 2, 3% a menos de juro na dívida do Brasil, que é uma fábula de recurso que o país ganha. A dívida interna brasileira era dolarizada, 50%, ela foi desdolarizada. Só isso o Lula já devia receber reeleição. Só essas duas coisas já devia reelegê-lo. Porque o Brasil hoje pode crescer pelo seu nariz, pelas suas mãos. Não depende do capital externo, e lógico que depende do mercado internacional, da economia internacional, porque nós estamos num mundo que todos conhecem. Mas o país paga, e está no orçamento do ano que vem, 176 bilhões de juros. Vamos pôr 100 bilhões de pagamento de juros. Para quem que nós pagamos 100 bilhões de juros? Além de tirar de 450 bilhões que arrecada de todo mundo, que é 36% do PIB, que isso impede que a economia cresça mais, porque é uma carga deformada, cheia de problemas, além de retirar da sociedade isso, nós colocamos 115 bilhões para pagar juros da dívida interna, que o senhor Fernando Henrique Cardoso fez, multiplicou ela por 10 e dobrou a dívida externa, apesar que vendeu 100 bilhões do patrimônio do país. Então, em vez de investir em saúde, educação, infraestrutura social, habitação, saneamento, em tecnologia, em inovação, nós pegamos 115 bilhões e pagamos 70% disso para 13 mil brasileiros. 13 mil. E 30% para 7, 8 milhões de famílias, para todos aqueles que têm poupança a prazo fixo, para dar um exemplo. Ou ações, ou fundos. Como 92 bilhões de dólares estão depositados no exterior legalmente por 13 mil brasileiros. Não sei se vocês sabem disso. E tem 13 mil brasileiros que têm 92 bilhões de dólares no exterior. Reduzir juros significa liberar 30, 50 bilhões para investir no social e na infraestrutura do país, principalmente. E crescer 7, 8% ao ano. É isso que está em discussão e em disputa no Brasil. Porque os investimentos em infraestrutura voltaram, tá? E as ferrovias brasileiras, que não têm locomotiva, não têm trilho, não têm vagão, estão sendo modernizadas, e os portos também. As rodovias, por um erro do governo, porque podiam ter sido modernizadas no primeiro governo Lula, como podia ter acabado com o analfabetismo no primeiro mandato, espero que acabe no segundo, que é uma vergonha um país como o Brasil passar 8 anos de governo, tanto do Fernando Henrique, agora 4 do Lula, e não acabar o analfabetismo. A Venezuela, a Bolívia, países pobres acabam com o analfabetismo, por que o Brasil não pode acabar? Como é uma vergonha, já vou terminar, desculpe, como é uma vergonha para o país ter 7 milhões de jovens fora da escola de ensino médio, de 14 a 24 anos. 3 milhões sem trabalhar, sem estudar. Por isso que é tão importante o Fundeb. O que está em jogo no país é isso. Por que que as elites, e principalmente a imprensa, é contra os trabalhistas? Por causa do Projeto de Desenvolvimento Nacional. Por causa da ideia do Projeto de Desenvolvimento Nacional. Por causa da ideia da integração da América do Sul.
por causa da política externa. E principalmente porque não são eles que estão governando. É só ver da onde saiu cada um de nós que estamos no governo. Muitas das políticas que são feitas no país, nunca o empresariado brasileiro e a imprensa brasileira teve tanto apoio como nesse governo, porque o apoio foi indireto. A mídia estava endividada em dólar, 4-1. Hoje está 2-2. Só isso já saneou as empresas. Todas estão em crise, é verdade. Todas dependem do poder econômico e do Estado, dos anúncios. E há contradição nisso. É uma pressão constante na linha editorial. Agora, a mídia brasileira, de livre e espontânea vontade, tem uma linha editorial conservadora e tem uma linha editorial contra esse tipo de governo. Que, quando você lembra o Getúlio e o Juscelino, né, nós temos que lembrar o que foi a derrubada do Jango, que todo mundo escrevia a favor do golpe de Estado. Defendia editorial que tinha que ter golpe para tirar o Jango. E hoje nós estamos assistindo a mesma coisa, porque o que se pretende fazer de CPI, de pedido de impeachment, de processos contra o presidente Lula, é golpe, porque é ilegal, é inconstitucional. Por isso que o Renan Calheiros mandou arquivar a CPI. Ele não enterrou a CPI, não. Ele arquivou um pedido ilegal e inconstitucional de CPI. Mas na mídia vira como se ele tivesse feito algo ilegal, o Renan Calheiros. Ele tivesse violado a lei e a Constituição a não instituir a CPI. Quando é evidente que aquele tipo de CPI não pode ser. Porque se puder instaurar uma CPI dessa, tudo bem. Mais cedo ou mais tarde, vai ter um partido majoritário no Brasil, que vai ter 50% mais um de deputados e senadores. Aí pode fazer CPI dos bingo. Vai poder? Contra eles? Quando o PSDB e o PFL governar o Brasil, a mídia vai apoiar uma CPI igual a dos bingo, que é totalmente ilegal e inconstitucional? Vai apoiar que o Ministério Público faça o que está fazendo? Ela vai permitir que outros meios de comunicação, que não sejam os atuais, façam o que ela está fazendo? Não. Aí vai dizer que é ilegal, que é inconstitucional, que é autoritarismo, que é ditatorial, que é stalinismo. Vai dizer isso, como diz sempre. Bem, meu tempo já se esgotou. Eu agradeço a atenção de todos.